Olá, é uma alegria fazer parte do congresso aí com vocês. Estamos muito felizes de ter mais esse artigo sendo compartilhado, sendo multiplicado aí em forma de dádiva. Enfim, o nosso artigo, ele vai falar sobre trabalhadores de entregas de alimentos por aplicativos. Cardápio indigesto da precarização e uberização do trabalho. Meus colegas, Melin Pereira Kemmel, advogado, mestrando em Direito pela Unesa, especialista em Advocacia Civil pela ESA Nacional, advogado da Associação dos Deficientes Visuais do Estado do Rio de Janeiro, a ADVEC RJ, Martim Costa de Santana, enfermeiro e pedagogo, doutor em Tecnologia e Sociedade pela UTFPR, docente do Colégio Técnico de Floriano, e eu, Jailda Nonato de Santos Oliveira, engenheira ambiental, especialista em engenharia de segurança do trabalho, também sou perita judicial e sou docente do SENAC em São Paulo. Realizo pesquisas da área de microbiologia, engenharia biomédica e outras áreas afins. Eu estou de cabelo solto, estou com óculos, estou de batom vermelho, uma camisa cinza. Então, vou realizar a minha apresentação para vocês também de maneira mais inclusiva. E a nossa questão de pesquisa, ela se deu por qual é esse cardápio da precarização das relações laborais com os pratos mais indigestos vivenciados por trabalhadores e trabalhadoras de entregas de alimentos por aplicativo. Essa tendência aí de você chamar por aplicativo e você receber as suas entregas, né? A justificativa desse artigo se dá por ser um tema recorrente das demandas vigentes do mundo do trabalho, possibilitando assim uma maior compreensão acerca da precarização e uberização do trabalho. Outro ponto relevante é pela necessidade de que sejam estabelecidas uma série de medidas protetivas judiciais que permitam a minimização e a prevenção de riscos de violação aos direitos trabalhistas. Em agosto de 2020, foram estimadas 211,30 milhões de pessoas residentes no Brasil, das quais 170,3 milhões de 14 anos ou mais de idade, que correspondem à população em idade de trabalhar, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2020. A pesquisa nacional por amostra de domicílio, né, o PNAD, revelou que no terceiro trimestre de 2020, após 6 meses do início da pandemia Covid-19, o desemprego no Brasil atingiu mais de 14 milhões de pessoas. Houve um aumento de 2,5 milhões de pessoas desempregadas. Aproximadamente 1,5 milhão de trabalhadores em atividade no setor de transporte de passageiros e de mercadorias no Brasil estavam inseridos na chamada Gig Economy no final de 2021. Dentre esses trabalhadores, 61,2% eram motoristas de aplicativos e taxista, 945 mil. 20,9% entregavam mercadorias via motocicletas, 322 mil pessoas. 14,4% atuavam como mototaxistas, 222 mil, e o restante exercitavam a atividade de entrega de mercadoria via outro meio de transporte, 55 mil. Ao estudar os direitos humanos, a partir da finalidade de entender esse trabalho de entregas de alimentos por aplicativos, realizado por meio da uberização, é imprescindível
o aprofundamento sobre conceitos consolidados pela Organização Internacional do Trabalho, OIT. Por ser essa a instituição que mais ampara o direito do trabalho em âmbito internacional, visando assegurar uma existência digna e promover parâmetros básicos de trabalho e bem-estar social. A estrutura tripartida da OIT tem a participação do Estado, do empregador e do empregado. Os serviços prestados para seu produtor são mercadorias, têm determinado valor de uso, imaginário ou real, e em um determinado valor de troca. Para o comprador, porém, esses serviços são meros valores de uso, objetos que consomem a renda. Esses trabalhadores improdutivos não obtêm grátis sua participação na renda, nos salários e lucros. Sua cota nas mercadorias produzidas pelo trabalho produtivo tem de comprar seu quinhão, mas nada tem a ver com a produção dessas mercadorias. Essa citação de Marx, de 1987, página 38, ainda se repete nos dias de hoje. A empresa de tecnologia Uber foi criada em 2008, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos da América. Conforme Slim, em 2007, a empresa Uber nasce da fusão entre um aplicativo móvel app e motoristas de limusines, em que os serviços eram pagos por meio de cartão de crédito. O sistema Uber se tornou um fenômeno em 2009, ao se considerar um aplicativo de carona remunerado, que conecta passageiros e passageiras a motoristas que são remunerados para esta prestação de serviço. Cada motorista cadastrado e conectado recebe solicitações de corridas de usuários próximos de sua localização, mas o destino final pode ser bem distante de sua residência. Os valores cobrados pelas corridas inicialmente eram abaixo dos meios de transporte regulamentados, como, por exemplo, taxistas e motoristas de transporte alternativo, o que atraiu muitas pessoas como usuárias de app. A precarização das condições de trabalho está relacionado ao rebaixamento da remuneração, intensificação da carga horária e pela diminuição dos rendimentos desses profissionais. Existem empresas de tecnologia que desenvolvem aplicativos de transporte com sistema de geolocalização para trabalhadores cadastrados, caracterizando a vigilância, o poder de direção, controle de execução e precisão do trabalho, o que equivale à subordinação jurídica. Trabalhadores e trabalhadoras de entrega de alimentos por aplicativos carregam um dispositivo eletrônico do tipo smartphone, conectado via internet ao aplicativo de uma plataforma online e interligado a uma empresa de tecnologia. Tem seus passos monitorados e controlados a partir desses dados coletados pelo sistema. Esses trabalhadores caminham, sofrem e correm contra o algoritmo. Aquele capataz sempre vigilante, a mando do gerenciador do aplicativo, para exercer um rígido controle sobre as mentes e os corpos uberizados. Um pouco sobre o percurso metodológico dessa pesquisa. A natureza da pesquisa trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, de abordagem qualitativa de natureza aplicada do tipo documental. Utilizou-se o procedimento de revisão de literatura para a produção de dados sobre precarização e uberização do trabalho, recuperando artigos científicos, dispositivos legais relacionados aos trabalhadores e trabalhadoras de entregas de alimentos por aplicativo, dentro da perspectiva do materialismo histórico dialético. Elegeu-se o materialismo histórico-dialético, MHD, como aporte do processo dessa investigação científica, por considerar que esse método de análise favorece a compreensão, em sua totalidade, das contradições existentes na realidade social vigente e no âmbito da uberização do trabalho. Nesse estudo, a análise das informações fundamenta-se na perspectiva de Thompson
em 2011, e sugere uma metodologia hermenêutica em 3 fases analíticas. Fase 1, análise sociohistórica, uberização do trabalho. Análise 2, formal ou discursiva, que são as propagandas, os termos e as condições de uso das empresas de tecnologia. Análise 3, que se dá pela interpretação / reiteração, consubstanciadas por teóricos que se alicerçam no MHD. Trabalhadores de entrega de alimentos por aplicativo. Bem, a propaganda ou as propagandas, termos e condições de uso das empresas de tecnologia que gerenciam aplicativos pertencentes à economia de plataforma digital oferecem contradições em seu cardápio variados de pratos indigestos, que potencializam a precarização do trabalho uberizado, conforme o quadro a seguir. Este é o quadro 1, que vai falar sobre cardápio indigesto da precarização e uberização do trabalho. Prato 1. A empresa de tecnologia fará apenas a conexão entre clientes, empresas prestadoras de serviços e entregadores, mas monitora o aplicativo o tempo todo. Prato número 2. Se sente na obrigação de trabalhar diariamente para não ser descredenciado. Prato 3. Será avaliado pela clientela e poderá ser penalizado e descredenciado. Prato número 4. Pode ficar sem receber outra possibilidade de entrega, com cancelamento de corridas seguidas, tendo o risco também de ser descredenciado. Prato número 5. Tem responsabilidade total sobre a entrega da mercadoria. Prato 6. Tem que ficar esperando a mercadoria ficar pronta. Prato número 7. Tem que ficar conectado ao aplicativo diariamente. Prato número 8. Não pode trabalhar livremente no dia e hora que desejar. Prato número 9. Não é livre para realizar as entregas quando, como e onde quiser. Prato 10. Não tem local de descanso digno entre as entregas. Prato 11. Não recebe equipamentos de proteção individual nem coletiva. Prato 12. Não passa por treinamento e capacitação contínua. Prato 13. Tem dificuldade de acessar a cobertura do seguro em caso de acidente ou invalidez. Prato 14. Tem que contratar e manter a apólice do seguro do aplicativo. Fazendo um comparativo dos direitos do trabalhador, que antes da reforma trabalhista, lei número 13.467 de 2017, tinha direito a uma jornada de trabalho limitada. Já em 2022, este trabalhador uberizado sente no bolso, ele sente na pele, ele sente no estômago a precarização das condições de vida e trabalho. Com a uberização, passou a trabalhar entre 12 a 14 horas ou mais por dia, sem direito à alimentação. Antes da reforma de 2017, tinha direito a descanso semanal, remunerado e férias. O trabalhador uberizado passa a trabalhar todos os dias sem parar, pois precisa garantir a subsistência. Lembrando que, ao produzirem os seus meios de subsistência, os homens produzem indiretamente a sua própria vida material. A jornada extensa, dupla e exaustiva é tão intensa que possibilita atingir uma maior qualidade de vida, levando esse trabalhador ao adoecimento e até à morte, devido à dedicação a um trabalho em tempo integral e ou ilimitado, proposto como renda extra. É uma renda extra. Dentre outros motivos para o desligamento, figura a média de avaliação baixa dos usuários, cancelamento de entregas e por ficar sem utilizar o aplicativo. Essas empresas de tecnologia ignoram as condições de trabalho dignas, assegurando-se um custo próximo de zero para a maquinaria, matéria-prima,
combustíveis, reparos, renovação da frota e da própria força de trabalho. Conforme o artigo 452-A da CLT, inciso 3 diz: a recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. O quinto inciso vai dizer: o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Ou seja, a subordinação jurídica comandada pelo algarismo e a relativização da habitualidade ou não eventualidade já está prevista na nossa lei. A relação de trabalho no modelo da uberização cria uma ilusão e gera uma aparência imediata de autonomia e de liberdade da atividade laboral de cada trabalhador ou trabalhadora de entregas de alimentos por aplicativos. A ideia de liberdade e flexibilidade, trabalhar quando e onde quiser, propagada pelas empresas, constitui, na verdade, a transferência deliberada de riscos para aumentar o controle sobre os trabalhadores e sobre as trabalhadoras. O advento de ocupações estáveis, inseguras, informais, rotineiras, sem reconhecimento, sem valorização, com baixas remunerações, desorganizadas politicamente, sem conselho de classe, sem sindicatos e associações de trabalhadores, propiciam o estancamento de lutas por melhores condições de vida e trabalho coletivamente. Além de assumir a responsabilidade, riscos e gastos com os principais meios de produção que precisa adquirir para continuar ofertando e sendo avaliado pelos usuários de cada aplicativo, essa liberdade significa ausência de salário garantido e incremento de custos fixos que se convertem em responsabilidade do trabalhador, da trabalhadora. Ou seja, conforme o orçamento familiar, precisa estar cadastrado e ligado diariamente em um ou mais aplicativos de entrega de alimentos, para poder manter uma renda que financia as despesas com veículo, bem como as despesas individuais e familiares, para não gerar endividamento. A Lei número 13.103, de 2015, conhecida como Lei do Descanso, determina paradas de 30 minutos a cada 5 horas e meia, ininterruptas ao volante. Além disso, o motorista profissional deve parar 1 hora durante essa jornada para se alimentar, fazendo um recorte para os trabalhadores que utilizam veículo, bicicleta, patinete, moto, esperam nas calçadas, ruas e praças, aguardando chamadas. Não tem um local apropriado para fazer suas necessidades fisiológicas e ficam horas nas proximidades de shoppings, postos de gasolina, bares e restaurantes. Segundo fontes, 2017, página 58, não há jornada de trabalho combinada ou obrigatória, nem limites para ela, tampouco dias de repouso remunerado. O conceito de trabalho degradante do artigo 149 diz que é aquele trabalho que viola a própria dignidade do trabalhador. O tratamento recebido não respeita a condição de ser humano. Pode se exemplificar como condições degradantes a falta de banheiro, não fornecimento de água potável, não fornecimento de EPI, a falta de lugar apropriado para esse descanso. E vai de encontro também com as normas regulamentadoras. Todas as atividades de segurança do trabalho são regidas pela portaria número 3.214 do Ministério do Trabalho, que estabeleceu as normas regulamentadoras NR, composta por 37 normas, leis e decretos. As normas são obrigatórias e utilizam a CLT como base para a elaboração e a implementação. Segundo a NR6, Equipamento de Proteção Individual, determina a utilização de equipamento de proteção individual para trabalhadores, EPI. Estes equipamentos servem não apenas para mantê-lo dentro do que prevê a legislação, e com isso evitar penalidades, mas principalmente para aumentar a segurança diante dos riscos da profissão, como, por exemplo, colisões com outros veículos no trânsito, quedas responsáveis por esfoliações ou fratura,
choques ou queimaduras decorrentes das baixas temperaturas e do vento, insolação excessiva pela exposição ao sol, dentre outros. Alguns dos EPIs, equipamento de proteção individual. Esses EPIs indicados para motociclistas são capacete, jaqueta, macacão para-chuva, luvas, colete refletivo, joelheiras, botas, antena corta-pipa, protetor de motor previsto por lei, né, pela Lei 12.009/2009, junto à portaria número 356 do CONTRAN, e diz que os motociclistas que trabalham com o frete de mercadorias precisam providenciar o dispositivo de proteção para pernas e motor, conhecido como mata-cachorro. Esse item, ou esses itens, consistem em armações de ferro que são presas ao chassi da moto, evitando danos ao motor em caso de uma eventual queda. A cada instante, estão sendo criadas novas organizações usurpadoras, novas práticas alienantes, velhas invisibilidades degradantes, indigestas e sufocantes. E aí temos as nossas considerações finais, onde a precarização e a uberização do trabalho estão em constante movimento. Para manter o seu controle alienador, por isso, é necessário a classe trabalhadora se manter firme, se manter forte e se manter unida, organizada e pronta para resistir, revolucionar e se revoltar contra a exploração do trabalho deste novo proletário digital. Cada trabalhador, cada trabalhadora uberizada não tem segurança na contratualidade e efetividade no emprego. Possui jornada de trabalho indefinida e integral. Profissionais não possuem certificados nem diplomas. Tem perfil cadastrado monitorado pelo aplicativo. Tem direitos trabalhistas anulados. Avaliado permanentemente. Pagamento de 25% à empresa de tecnologia vinculada ao aplicativo. Está sempre conectado e disponível. Possibilidade de intensificação do horário de trabalho, da carga de trabalho. Participa de um trabalho explorado, alienado e que gera constrangimento. Risco de ser descredenciado pelo aplicativo. Tem que esperar a mercadoria, o produto, ficar pronto. Se responsabiliza pelo extravio, pelo dano da mercadoria e produto, caso o cliente recuse. E financia equipamentos de proteção individual, veículos, celulares, internet, gastos com combustíveis e manutenções em geral. Conclui-se, portanto, pela necessidade contínua de pesquisa na área, a fim de identificar as formas de precarização e uberização do trabalho em diversas áreas, como um intuito de manter medidas de prevenção e de proteção ao trabalho, analisando sentenças em prol de uma sociedade justa e igualitária, com reconhecimento evidente dos seus direitos trabalhistas, assim como garantir uma vida digna a cada brasileiro, a cada brasileira, efetivando os direitos fundamentais. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Eu espero que essa reflexão sobre essa uberização, essa precarização, venha de encontro aí a cada um de nós e que cada um de nós venhamos a buscar a ter os nossos direitos trabalhistas, que são regidos pela CLT, que são regidos pelas normas regulamentadoras, em efetividade. Eu agradeço em meu nome, em nome dos meus colegas, e até o próximo artigo, até o próximo congresso.